Eu sou o professor Silvio Figueiredo e vamos a uma aula de aritmética. O tema é taxa de variação. Primeiramente, vamos à nossa agenda. A gente vai ver o que é uma grandeza, de forma específica, o que são grandezas dependentes, taxa de variação e, claro, praticar algumas situações. Primeiro, o que é uma grandeza? O que se trata de uma grandeza? Uma grandeza é tudo, qualquer característica que possa ser expressa por uma medida, isso é, que possamos medir. Por exemplo, o comprimento das coisas, a área de uma sala, o volume de uma garrafa, a velocidade de um carro. E aí vai, temperatura, profundidade, tempo, massa, vazão e muitas outras. A maioria das grandezas são grandezas dependentes, isto é, duas grandezas são dependentes quando, em alguma condição, de alguma forma, a variação de uma delas provoca imediatamente a variação da outra. Essa dependência a gente já estudou em aulas passadas. Pode ser uma dependência diretamente proporcional ou uma dependência inversamente proporcional. Vamos definir como seria essa dependência. E aí, através do que a gente chama de taxa de variação. Vamos imaginar que eu tenho duas grandezas e elas são dependentes. A taxa de variação, na verdade, é a relação de uma grandeza em relação à outra. É um importante conceito da matemática e das demais ciências, como física, química e muitas outras, pois fornece de que forma ocorre a variação de uma em relação à outra. Para se obter a taxa de variação, e lembrando que sempre vai ser uma taxa de variação média, certo? Basta você fazer a razão entre a variação de uma grandeza e a correspondente variação da outra. Um exemplo seria exatamente a taxa de inflação, que corresponde ao ritmo de variação dos preços. Na taxa de inflação, a gente vai comparar a variação do preço com o intervalo de tempo. Também chamamos esse tipo de taxa temporal, quando a variação da grandeza está relacionada ao tempo. Podemos medir da mesma maneira, isso é, fazendo a razão entre a variação dos preços e a variação dos tempos. Dentro da física, nós temos duas importantes taxas de variação. Ambas são taxas temporais. Uma é o que nós chamamos de velocidade escalar média. Ela seria uma taxa temporal de deslocamento, isso é, está relacionada com o tempo, certo? Que um corpo leva para se deslocar, para sair do lugar. Como é que se obtém essa taxa temporal, que seria a rapidez com que o corpo se desloca? Através da razão entre a variação da posição, que é o deslocamento, e o tempo. Então, a velocidade média é deslocamento sobre o tempo. Como qualquer grandeza física, a taxa de variação também é uma grandeza física, por se tratar de razão entre grandezas. No caso da taxa de variação, qual é a unidade aqui? Deslocamento é medido em metros e o tempo é medido em segundos. Então, a taxa de variação seria metros por segundo. Vamos ver como isso funciona em algumas situações.
Uma grandeza física importante na descrição do movimento são o espaço ou posição e o tempo. Numa estrada, as posições são definidas pelos marcos quilométricos e um instante pelo tempo, né? Às 9h50, o carro está na marco 50. Às 10h15, o marco está na posição 72. Qual é a velocidade média? Vamos lá. Para eu calcular a velocidade média, primeiro eu tenho que saber quem é o deslocamento. Seria a posição final menos a posição inicial. A posição final é 72 e a inicial é 50. Logo, ΔX seria 72 menos 50, seria 22 quilômetros. O tempo é da mesma forma. Seria o tempo final menos o tempo inicial. Deixa eu trocar aqui de cor. Menos o tempo inicial. E aí vamos lembrar, seria 10h05 menos 9h50. Preste atenção no que eu vou fazer aqui. Eu vou chegar e pegar 1h daqui. Então vai ficar 9h. Vou transformar para minuto. Todos nós sabemos que 1h são 60 minutos. E vou acrescentar esses 5. Então vai ficar 65 minutos. Por que eu fiz isso? Para poder fazer a continha de forma satisfatória. 65 menos 50 dá 15. 9 menos 9 dá 0. Então, eu tenho 15 minutos. Então, ΔT seria 15 minutos. Só 15 minutos, se você fizer a conversão, como 1h são 60 minutos. Quanto seria 15 minutos? Aqueles 15 minutos. Meios extremos, ΔT, seria 15 dividido por 60. Que de vez de eu fazer a divisão, eu vou trabalhar como sendo uma fração de 1/4. Então, esse ΔT é 1/4 de hora. Logo, quem é a velocidade média? É o deslocamento sobre o tempo. Isso é a velocidade média. É 22 sobre 1/4. Como nós ensinamos, na divisão de fração, você mantém o numerador e multiplica pelo inverso do denominador.
Essa foi a nossa primeira aula, frações. E aí, ó, 22 vezes 4 é 88, dividido por 1, 88 quilômetros por hora. Portanto, a resposta é a letra E. Vamos praticar mais um pouco. Ao passar pelo marco quilométrico 200 de uma rodovia, o motorista vê um anúncio com a seguinte inscrição: abastecimento e restaurante a 30 minutos. Isso quer dizer o quê? Eu tenho aqui uma rodovia. No quilômetro 200, um carrinho passa e encontra essa frase. Quem colocou essa frase supõe que o carrinho chegará no posto de gasolina após o intervalo de tempo de 30 minutos. Por que ele fez isso aqui? Porque ele está prevendo que os carros executam esse trecho com uma certa velocidade. Considere que o posto está no quilômetro 245. O que é que isso significa? Que para ele sair da placa para chegar no posto, ele terá que andar quanto? 245 é a posição final, 200 é a posição inicial, a diferença, que é o deslocamento, seria de 45 quilômetros. Portanto, quem colocou essa placa está prevendo que a velocidade média dos veículos nesse trecho é. É isso que ele está perguntando. Qual seria a velocidade média de um veículo para percorrer essa distância neste tempo? Lembrando que, como uma hora são 60 minutos, 30 minutos seria meia hora. Logo, deslocamento sobre tempo seria 45 dividido por 0,5, que daria 90 quilômetros por hora. Portanto, a resposta da questão é a letra B de bola. E aí, meus queridos, ficou bem claro o que é taxa de variação? Então, a taxa de variação é a relação de uma grandeza em relação à outra. É dada pela razão entre as duas grandezas. Mas, para isso, essas duas grandezas têm que ser dependentes. Vamos mais um exemplo. Numa corrida de Fórmula 1, a volta mais rápida foi feita em 1 minuto e 20 segundos. Todos nós sabemos que 1 minuto são 60 segundos. Então, 60 segundos e 20 segundos é 60 mais 20, seriam 80 segundos. E que a velocidade média do carro de Fórmula 1 é de 180 quilômetros por hora. Mesmo detalhe, eu vou ter que passar para metros por segundo. O professor de física de vocês explicou que para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. E se você fizer essa divisão, vai dar 50 metros por segundo.
perguntando qual é o comprimento da pista. O comprimento da pista é exatamente quanto ele se deslocou durante este tempo com esta velocidade. E aí vamos usar o quê? A taxa de deslocamento, que é a velocidade média, que é o deslocamento sobre o tempo. Substituindo o que eu tenho, velocidade média 50, taxa de deslocamento eu quero descobrir, tempo é 80. Para isolar a taxa de deslocamento, para isolar o deslocamento, eu tenho que passar o 80 para o primeiro membro. Como ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, ΔX seria 50 vezes 80. Divisão vira produto, dando 5 vezes 8, 40. Os dois zeros que eu não utilizei, eu coloco. Então, daria 4.000 metros. E nós temos o quê? A letra B de bola. E aí vamos para mais uma questão? Não. Eu vou deixar essa questão e esta para vocês. Vamos à segunda taxa de variação, também muito usada na física, que é a aceleração escalar média. Também se trata de uma taxa temporal, então também representa uma rapidez. Só que agora é a taxa temporal de variação da velocidade. É a rapidez com que a velocidade está mudando, está variando. Como é que eu obtenho? Como qualquer taxa de variação temporal, a razão entre a variação da velocidade e o tempo. Qual é a unidade? Metros por segundo ao quadrado. Vamos a alguns exemplos. Quando o motorista aumenta a sua velocidade de 60 km por hora para 78 km por hora. Então, ó, a velocidade inicial é 60 km por hora. A velocidade final é 78 km por hora. Ele o faz em 10 segundos. Então, esse é o intervalo de tempo que leva para ocorrer a variação. Qual é a aceleração média? Primeiro, quem é ΔV? É velocidade final menos velocidade inicial. ΔV é 78 menos 60. ΔV é 18. Só que isso aqui em quilômetros por hora. Como o tempo está em segundos, eu sou obrigado a passar isso aqui para metros por segundo. E como é que eu faço? Dividindo por 3,6. Executando essa divisão, ΔV será 5 metros por segundo. Logo, a aceleração média, que é a taxa temporal, então é pelo tempo, da variação da velocidade, seria 5 dividido por 10. Cuidado, 5 dividido por 10 é 0,5 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a resposta é a letra E. E aí? Tranquilo? A segunda taxa de variação muito usada na física? Então, vamos a mais uma questão.
Uma lancha de salvamento patrulhando a costa marítima com a velocidade de 20 metros por segundo. Então, essa é a velocidade que ela tinha ao receber o chamado de socorro. Então, eu vou dizer que essa velocidade que ela estava ao receber é a velocidade inicial. Verifica que em 10 segundos, isso é, no intervalo de tempo de 10 segundos, a lancha atinge a velocidade de 128. Então, ela acelera 128 quilômetros por hora. Qual é a aceleração? Então, vamos lá. Primeiro, quem é ΔV? ΔV é a diferença. É V menos V0. E V menos V0 é 128 menos 20, que dá 108. Só que é 108 quilômetros por hora. E aí o mesmo esquema, eu sou obrigado a passar para metros por segundo. Por quê? Porque o tempo está em metros por segundo. E como é que eu passo? Dividindo por 3,6. Fazendo essa divisão, eu obtenho que ΔV é 30 metros por segundo. Logo, quem é a aceleração média? É a razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo. Por se tratar da taxa temporal de variação da velocidade. Então, a aceleração média seria 30 dividido por 10. E 30 dividido por 10 é 3 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a resposta é a letra A. Cuidado, se você não converter, você iria utilizar o 108. Se você pegar o 108 e dividir por 10, você acha 10,8, que seria a letra C. E aí sua questão estaria completamente errada. Então, muita atenção. Veja que aqui você tem várias pegadinhas, certo? Várias. Você pega a velocidade final dividir por 10, você tem como pegar a variação em quilômetros por hora e dividir por 10, você tem pegar a variação da velocidade e botar como resposta. Então, tem que ter muita atenção. Vamos a mais um problema. Um caminhão estava com a velocidade inicial de 36 km por hora. Então, essa é a velocidade inicial. Quando ele é freado, e para em 10 segundos. O que é que está dizendo aí? Que a velocidade final é 0, porque ele foi freado, e para. Para, não só reduz, para. Em 10 segundos, significa que o intervalo de tempo foi 10 segundos. A aceleração média durante a freada tem, ele está pedindo módulo. Ele está pedindo o valor absoluto. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, quem é ΔV? É velocidade final menos inicial. Então, ΔV seria 0
menos 36, que dá menos 36 quilômetros por hora. Muita atenção, porque ele vai querer que você erre. Isso aqui está em quilômetros por hora. Eu tenho que dividir por 3,6 para passar para metros por segundo. E eu tenho esse valor aqui, que seria o ΔV de menos 10 metros por segundo. Só que ele pede o módulo. O módulo, pessoal, é o valor absoluto. Então, eu não vou pegar a variação do jeito que ela está. Eu vou pegar o módulo da variação da velocidade e dividir pelo tempo. Isso é o módulo da aceleração média, seria módulo ao valor absoluto. O módulo de menos 10 é 10. E o tempo é 10. Logo, você vai ter 1 metro por segundo ao quadrado. Resposta letra B. Presta bem atenção. Se você não converter, você usaria o 36. E 36 por 10 daria 3,6, que seria a letra D. E você teria errado a questão. Então, muita atenção com as unidades. Vou deixar a questão 9. Não vou deixar, não. Vou fazer para vocês. Em todas as questões, as informações vieram no texto. Nessa, a informação veio no gráfico. Ele quer saber quem é a aceleração. Entre o instante 0 e o instante 10. Entre o instante 0 e o instante 10, são 10 segundos. Mas aí eu preciso saber quem é o ΔV. Quem é a velocidade final e quem é a velocidade inicial. Vamos lá. Ó. No instante 0, você tem esse ponto. Então, 10 é a velocidade inicial. No instante 10, você tem este ponto. E ele corresponde a 30. Então, 30 é a velocidade final. Isso quer dizer que ΔV é 30 menos 10. ΔV é 20 metros por segundo. Logo, a aceleração média, que é a taxa temporal de variação da velocidade, é dada por 20 dividido por 10, que seria 2 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a resposta é letra D de dado. Assim, a gente termina a nossa aula. Eu deixo para vocês a questão 10 e só tenho a agradecer. Muito obrigado e até a próxima oportunidade de aula.